Ah, Danilo, eu quero muito ler a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia, mas eu não sei como ler, não sei por onde começar. Eu começo em Gênesis, legal, tal. Só que quando eu vou chegando ali em Êxodo, Levítico, fica muito difícil, fica muito maçante, não consigo terminar, fico confuso. Eu quero ler a Bíblia, mas eu não sei como. Calma, jovem gafanhoto. Vem comigo que eu vou te ajudar. Vou te dar umas dicas aí, tá? Como você pode ler a Bíblia de uma forma tranquila, numa ordem bacana para você entender bastante coisa, para você aprender, tá? Vem comigo que você vai aprender. Vamos lá. Meu nome é Danilo, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. Bom, qual ordem você deve ler a Bíblia? Não existe uma ordem oficial de como você deve ler a Bíblia. No entanto, existe uma ordem mais fácil de você compreender, uma ordem interessante de você ler as Escrituras. Eu não sou nenhum mega especialista na Bíblia ainda, mas eu já li ela de capa a capa, então eu tenho experiência, eu sei como você pode fazer uma leitura mais bacana aí para você. Por onde você deve começar? Em Gênesis? Olha, Gênesis é um livro interessante porque ele vai falar sobre a criação de todo o universo e vai começar a entrar na história dos hebreus, do povo hebreu, como tudo começou, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, etc. É interessante. Mas se você é novo na fé, ou mesmo que você não seja, você quer ter uma leitura mais fácil de entender, você pode optar não por uma leitura histórica do universo, mas por uma leitura mais assim baseada na igreja, baseada nos filhos de Deus, baseada em quem são os filhos de Deus, o que aconteceu com o homem após o pecado, enfim. Tudo isso você vai encontrar primeiramente, veja só, no livro de Romanos, tá? Então o livro de Romanos é o livro que primeiramente eu indico para você ler, tá? Na ordem da leitura da Bíblia, o livro de Romanos então seria o livro que eu indico para você ler de primeira. Por quê? O livro de Romanos, ele é um livro que basicamente ele resume o Evangelho. Olha só que interessante. O livro de Romanos, ele é quase que um resumão do Evangelho, do que aconteceu com o homem, ou enfim, ele pecou, depois precisava de uma solução para o homem caído, Deus então envia essa solução, esse cordeiro, que é Jesus, e ninguém vai ao Pai, ninguém se liga ao Senhor sem ser por Jesus. Então Romanos apresenta tudo isso, apresenta a condição do homem, a salvação, por que isso aconteceu, como funciona o amor de Deus. É claro, é um resumo, tá? Mas é muito interessante porque o livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo. E a igreja em Romanos, os irmãos ali em Romanos não haviam sido evangelizados por Paulo. Os fundamentos do evangelho não chegaram a Roma através de Paulo. Então o que acontece? Paulo escreve uma carta resumindo ali o conhecimento dele em relação ao evangelho e manda para os romanos. Então o livro de Romanos é uma preciosidade porque resume o evangelho. Então é o primeiro livro que eu indico para você ler. É um livro curto, tem poucos capítulos. O livro de Romanos tem 16 capítulos, então não é um livro muito grande, dá para você ler em uma semana e é um bom pontapé inicial para você começar a sua leitura bíblica, né? Depois de Romanos, aí sim, você entendeu ali o Evangelho, Paulo explicou o que aconteceu, por que Jesus teve que vir, etc. Aí a gente começa então a entender quem é Jesus. Agora sim, um livro histórico, mas apesar de ser um livro histórico, aliás, 4 livros históricos, perdão, eles trazem para você uma profundidade, uma sabedoria gigantesca que veio do próprio Jesus Cristo. Então, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, os 4, eles explicam a mesma história, que é a história de Jesus, só que sob pontos de vista diferentes. É muito interessante isso. Então, Mateus vai narrar a história de Jesus sobre a ótica de Mateus. Marcos é a mesma coisa, Lucas é a mesma coisa e João é a mesma coisa. Só que apesar dos 4 livros contarem a mesma história, você vai encontrar detalhes, revelações diferentes em cada livro. Isso é muito bacana, é muito interessante e compensa. Vale a pena você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, porque eles vão te ensinar coisas que são muito profundas e talvez você não encontre com tanta clareza em outros livros bíblicos. Tá? Então, primeiramente Romanos, depois Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento que nós chamamos aí de evangelhos também, tá? Alguns chamam de evangelhos. Depois que você leu aí
Romanos e os 4 primeiros livros do Novo Testamento, eu indico para você ler aí os livros que dão conselhos aos cristãos. Então você já entendeu ali o Evangelho, basicamente. Você estudou a fundo a vida de Jesus, o que Jesus pregou, o que Jesus ensinou, e agora então você vai absorver, vai começar a estudar mais profundamente os livros que dão conselhos para os cristãos, conselhos para a igreja, conselhos sobre casamento, sobre o trabalho, sobre a família, sobre o convívio em sociedade, sobre como lidar com lideranças, sobre dívidas, sobre administrações de todos os tipos. Tudo você vai encontrar nesses livros, que são livros escritos para aconselhar a igreja. E quais são esses livros? Começa ali em 1 Coríntios e vai até Judas, tá? Então 1 Coríntios até Judas são os livros que dão conselhos para a igreja, para a sua vida, para a vida em sociedade. E é claro, eu não incluí o livro de Romanos nessa categoria, porque a gente parte da ideia de que você já leu o livro de Romanos, tá? Então vamos recapitular: Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, são os livros que falam de Jesus. Romanos, o resumo do Evangelho. E depois de 1 Coríntios até Judas, os conselhos para a igreja, para a sua vida, para a tua família, para o teu casamento, enfim, para tudo quanto é área. Bom, terminado tudo isso, o que acontece? Aí você está liberado para ler todos os outros livros. Todo o Velho Testamento, que vai contar toda a história da humanidade, a história do povo hebreu, que foi o povo que guardou tão bem as escrituras e que ouviu vários milagres e maravilhas de Deus. Você vai conhecer muito sobre Deus Pai, sobre a personalidade dele, sobre as promessas do Senhor para a sua vida, para a igreja. Depois você pode também dar uma passada no livro de Atos, tá? Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico sobre a igreja lá no primeiro século. Vai contar as experiências dos irmãos, as pessoas perseguidas, como eles fluíam nos dons, como eles conviviam em igreja. É muito bom, é um exemplo para nós. E por fim, o livro de Apocalipse, que é o livro das revelações. Na minha opinião, um dos livros mais difíceis de se entender, de compreender o que está dizendo ali, mas é um livro que vale a pena você ler, porque você vai aprender muita coisa, você vai ser muito edificado. Bom, esse é o meu conselho para você ler as escrituras. Lembrando que você lê na ordem que você quiser, que você se sentir bem, que Deus te conduzir. Mas se você estiver na dúvida, se na sua primeira tentativa não foi tão legal assim, segue essa ordem que eu te passei, você vai ver que é muito legal, tá? Romanos, Mateus, Marcos, Lucas e João, depois de 1 Coríntios até Judas, depois os demais livros. Espero que você tenha gostado. Visite o meu site www.danilohgomes.com. Abraço, que Deus te abençoe, se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima.